Bom dia, aqui é Paulo Silva, taxista titular, ex-taxista auxiliar, que exerce a profissão na cidade do Rio de Janeiro, representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, a Alta Corte e a última instância no Poder Judiciário, onde se julga a justiça, já havia decidido, primeira vez no Brasil, onde se afirmou que a profissão de taxista, os trabalhadores que exercem essa profissão, prestam serviço privado de transporte. Isso foi decidido no recurso extraordinário, no acórdão de número 359.444 de 2004. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, onde afirma que os trabalhadores que exercem a profissão de taxista em território brasileiro prestam serviço privado de transporte, foi consequente de uma ação direta de inconstitucionalidade do ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, chamado César Maia, pai do deputado Rodrigo Maia, onde o pai do deputado federal Rodrigo Maia entrou com essa ADIM, essa ação direta de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal, onde ele pedia a nulidade de uma lei municipal votada pelos vereadores da cidade do Rio de Janeiro e sancionada pelo ex-prefeito Conde, que transformava milhares de taxistas auxiliares em taxistas titulares, permitindo a esses milhares, entre 6 a 8 mil trabalhadores, o direito constitucional e previsto na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, exercer a profissão de taxista na cidade do Rio de Janeiro com a própria autorização e, consequentemente, com o próprio táxi. O ex-prefeito César Maia, pai do deputado federal Rodrigo Maia, esse ex-prefeito, chamado César Maia, ele foi contra os taxistas auxiliares terem o direito de poderem trabalhar sem pagar aluguel de táxi para outras pessoas. Portanto, ele ingressou como prefeito, na época, para impedir que trabalhadores pudessem levar o pão de cada dia com o próprio táxi e a própria autorização. Ele alegou nessa ADIM, nessa ação direta de inconstitucionalidade que ele impetrou no Supremo Tribunal Federal, no STF, ele alegou que presta serviço público no país e o seu prefeito anterior não havia feito licitações, que para emitir autorizações para esses taxistas, para esses trabalhadores poderem exercer a profissão, deveria-se fazer uma licitação pública, porque taxista, segundo ele, na ADIM, na ação direta de inconstitucionalidade, ele alegou que
taxista presta serviço público de transporte. Esse julgamento levou cerca de 4 anos. Quando em 2004 o Supremo Tribunal Federal disse que não havia necessidade de fazer licitação, indeferiu o pedido da ADIM e foi concluído que o taxista presta serviço privado de transporte. E nós, da Ordem dos Taxistas do Brasil, concluímos, nos estudos que nós fizemos, que o transporte público ele é dividido em 2 segmentos. No serviço privado de transporte e no serviço público de transporte. O transporte público, no nosso entendimento, se difere do transporte privado porque existe uma atividade econômica que se oferece ao povo, ao público. E, portanto, tem uma natureza jurídica diferente do transporte privado, que não oferece por nenhum meio algum tipo de serviço de transporte. É algo semelhante a você ter 2 casas, 2 imóveis. Um imóvel é uma residência. Ninguém lá vende produtos nem serviços, é apenas um domicílio. Já na outra casa, ao lado, lá é vendido ou prestado o serviço de hospedagem. E, portanto, lá precisa do alvará emitido pela prefeitura, né?